Olá, seja bem-vindo ao dia 19 do Projeto 90, eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está aqui comigo nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber os próximos vídeos e também já manda esse devocional para pelo menos umas 100 pessoas para que elas possam estudar juntamente conosco. Se você está no carro, apenas escute, mas se você está em casa ou se você está no seu trabalho, já pega aí seu bloco de notas para você escrever tudinho que nós vamos aprender aqui nesse devocional. Hoje nós estamos entrando no dia 19 do nosso devocional, onde nós lemos Josué capítulo de número 6 até Josué capítulo de número 17. Muita coisa boa aconteceu nesse capítulo, mas algo principal que eu queria focar com vocês hoje foi a tomada da terra prometida, a queda dos muros de Jericó. E existem algumas lições que eu queria passar para você nesse vídeo que vão ser valiosas para o nosso 2026 e para o resto da nossa vida também. No último devocional nós falamos sobre a transição e a mudança, de liderança, de poder ali para o povo de Israel. Josué estava entrando no lugar de Moisés para que ele pudesse liderar e levar o povo à terra prometida. E eu já queria começar a olhar com vocês no capítulo 6 de Josué, onde nós começamos a nossa leitura desse dia, e Deus ali já está dando algumas diretrizes, algumas direções para Josué, para que eles possam entrar na terra prometida. Mas antes disso, eu queria já passar a primeira lição para vocês. Quando Deus está falando ali com Josué, a primeira coisa que Deus fala para Josué, isso está no versículo 2 do capítulo 6, ele fala assim, o Senhor disse a Josué, olha, eu já entreguei Jericó em tuas mãos. Tá? Deus já estava falando para Josué, antes de você guerrear, antes de você entrar em qualquer peleja, antes de você entrar em qualquer luta, eu, Senhor, já entreguei Jericó em tuas mãos. Olha, é muito interessante, nós precisamos reconhecer isso, que nós somos o único povo da terra que entra em qualquer batalha, já sabendo o resultado dela. Nós somos o único povo da terra que já entra em qualquer situação, qualquer luta, qualquer peleja, já sabendo qual vai ser o fim dela. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, uma vitória ou uma derrota sempre vão estar no poderio de Deus. Se Deus quer que a gente ganhe, glória a Deus. Se Deus quer que a gente perda, glória a Deus. Mas o importante é saber que nada foge do controle de Deus. E Deus estava revelando isso daqui para Josué, Deus já estava ali mostrando para eles, olha, a vitória já é certa, já está declarada. Antes mesmo de eu passar a estratégia para vocês, antes mesmo de eu enviar vocês à luta, eu já estou garantindo a vitória a vocês. É muito importante você reconhecer isso na sua vida. Deus, quando Ele te envia para um lugar, Deus, quando Ele te fala alguma coisa, te faz uma promessa, Ele está garantindo a você o que Ele te prometeu. Nós somos extremamente abençoados por termos um Deus que conhece os nossos corações, conhece as nossas dificuldades, conhece onde nós podemos cair, onde nós podemos falhar, e Ele já nos preparou para que nós possamos viver um tempo de vitória. Antes mesmo de nós enfrentarmos a luta, Deus está nos preparando nosso coração e a nossa mente para que nós possamos ter vitória. E é muito legal isso, é muito lindo saber que o seu 2026 já foi planejado por Deus. O seu 2026 já foi planejado por Deus, já foi escrito. Cada dia dele já está escrito por Deus. E eu tenho certeza que 2026 será um ano de vitória para você e para mim, tá? O povo de Israel estava do lado de fora daqueles muros, olhando para aquela cidade, pensando, meu Deus, como que nós vamos entrar aqui? É quase impossível conseguirmos entrar nessa muralha. Como que nós vamos passar dessa parede gigantesca? Mas Deus já tinha um plano. Mas antes de Deus entregar a estratégia, Deus já estava confirmando, Josué, não te preocupes, eu já entreguei Jericó em tuas mãos. Às vezes para nós as coisas parecem impossíveis, Para nós parece que nunca vai acontecer, mas Deus já está garantindo, Deus já está falando, a vitória já está nas nossas mãos. E nós precisamos entender que quando Deus nos dá uma estratégia, quando Deus fala algo para nós, Ele já conhece o nosso futuro. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer aquilo que Deus está falando. Nós precisamos orar,
Nós precisamos estar em comum acordo com Deus. Nós precisamos ter fé. Fé para quê, pastor Adriel? Para ignorar os muros, para ignorar o tamanho, né, da dificuldade que está na sua frente. O povo de Israel precisava ter fé, ter foco, para eles assistirem, para eles verem além da muralha, além daquela parede. Porque se eles fossem realmente olhar para as suas condições e para o tamanho do obstáculo que estava à sua frente, realmente eles parariam. Mas Deus já nos fez essa promessa. Deus já nos fez, né, essa garantia. Então nós precisamos descansar e obedecer, tá? Você não luta para vencer. Você luta porque já venceu. Olha aqui. Se você mudar essa chave na sua vida em 2026 e entender que Deus não está te mandando para uma guerra para você ser perdedor ou ser derrotado, mas nós precisamos obedecer às diretrizes de Deus. E é muito importante isso, tá? Deus garante a vitória para o povo de Israel, ele diz isso a Josué, mas, e aqui vai a segunda lição para você, depois que Deus garante a vitória, fala a Josué, olha, eu já entreguei Jericó em tuas mãos, aqui vão as diretrizes que eu vou entregar para você fazer. E parecia coisa de louco. Deus falou para Josué, olha, você vai pegar o povo e você vai marchar em volta da cidade por 6 dias. Olha que loucura. Quando você ouve isso, o povo de Israel talvez estava se perguntando o que marchar em volta dessa cidade por 6 dias pode fazer, mas Deus ali não estava perguntando ou pedindo alguma opinião. Deus estava falando, marche por 6 dias. E o povo de Israel obedeceu. E todos nós sabemos o resultado do que aconteceu. Mas a lição aqui é o seguinte, nós não temos que entender a direção de Deus para obedecer. Nós não temos que entender o que Deus nos manda fazer para que nós façamos. Nós precisamos confiar. Se nós confiamos em Deus, né, se nós entendemos que Ele já garantiu a vitória a nós, não tem o porquê nós entendermos antes de nós obedecermos. Então, Ele não deu nenhuma instrução de ataque. Tá? Deus não falou assim, ó, você não vai. O povo de Israel era um povo que estava acostumado com batalha. Tá? Agora imagina um povo que está acostumado com batalha ter que apenas andar em silêncio em volta da cidade. Deus não dá nenhuma instrução de ataque, a única coisa que ele fala é o seguinte, vocês vão marchar 6 vezes em volta da cidade e no 7º dia vocês vão marchar 7 vezes e depois vão soltar o grito. E quando vocês soltarem um grito, a Bíblia vai dizer que as muralhas vão cair ao chão. Agora, imagine como isso deu um nó na cabeça do povo de Israel. Como que nós vamos vencer essa batalha? Como é que nós vamos derrubar essa muralha sem antes mesmo nós tocarmos nela? Como é que nós vamos infiltrar essa cidade se nós não estamos atacando os seus portões, atacando essas paredes? Como que nós vamos fazer? Lembra que eu falei para você que Deus já tinha garantido a vitória? Então eles não precisavam entender, eles apenas tinham que obedecer. E foi exatamente o que eles fizeram. A Bíblia vai dizer que eles andaram em volta da cidade por 6 dias e no 7º dia deram 7 voltas e gritaram. E no momento que eles gritaram, a Bíblia vai dizer que as muralhas de Jericó começaram a ir ao chão e assim eles tiveram a ordem de Deus de atacar. Aí eles tiveram a ordem de Deus de seguir em frente. Parecia loucura, pessoas perambulando em volta da cidade sem entender realmente o que estava acontecendo. Mas no 7º dia, quando eles deram um grito e viram que a muralha caiu, aí eles perceberam, uau, Deus realmente está conosco. E Deus já tinha um plano, já tinha uma estratégia. E pastor Adriel, como é que eu trago isso para os meus dias? Como é que eu trago isso para a minha vida? Com certeza, Deus está pedindo para você fazer algumas coisas que não faz sentido. Parece que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Parece que Deus está se atrasando. Parece que Deus está fazendo coisas que nós não entendemos ou que nós não queremos. Mas é muito importante saber que Deus já nos entregou a vitória. E Deus já tem uma estratégia, Deus já tem uma forma que vai acontecer. Nós apenas precisamos confiar em Deus e saber que Ele tem o melhor para nós. O povo de Israel ali poderia ter reclamado, assim como eles reclamaram muitas vezes no passado, né, que eles queriam fazer de um jeito ou que eles queriam, né, atacar de uma outra forma, mas eles decidiram obedecer a Josué e fazer aquilo que Deus pediu para eles fazer. Isso foi muito importante. A única razão que eles venceram
foi porque eles obedeceram à direção de Deus. E a única razão que nós vamos vencer em 2026 é porque nós vamos obedecer à direção de Deus. Não importa quão diferente essa direção seja, não importa quão fora da nossa caixinha essa direção seja, não importa quão fora da nossa zona de conforto essa direção seja, se ela vem de Deus, é a melhor para a nossa vida. Se ela vem de Deus, ela vem com a certeza que a vitória vai chegar em nossas mãos. Em 2026, em nome de Jesus, Deus já garantiu a sua bênção, Deus já garantiu a sua vitória, mas, juntamente com essa garantia de vitória, vem as estratégias, vem o obedecer, vem ficar em silêncio, rodear a cidade 6 dias, no 7º dia rodar 7 vezes, gritar bem alto, guerrear. Com tudo isso, com a vitória, vem tudo isso, tá? Nós precisamos entender. Não é apenas fazermos do nosso jeito. Deus garante a vitória, mas nós precisamos obedecer aquilo que Deus nos manda fazer. Então vamos recapitular o nosso dia 19 aqui. A primeira lição foi o seguinte: Deus já entrega Jericó nas mãos de Josué antes mesmo deles batalhar. Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece o nosso presente, Ele sabe as nossas lutas e as nossas dificuldades. E não é nada impossível para o nosso Deus, Ele consegue garantir a nossa vitória. Mas aqui vai a segunda lição, que está interligada diretamente com a primeira. Nós sim temos a garantia da vitória, mas nós precisamos obedecer às direções de Deus. Deus tinha dado a garantia de vitória a Josué, mas tinha um porém. Josué precisava obedecer todas as direções de Deus, todas as estratégias que Deus tinha passado para ele, para que eles pudessem vencer. Andar em volta da cidade 6 dias, em silêncio. No 7º dia, dar 7 voltas, gritar, guerrear, o muro caiu, etc. Tudo isso estava ligado à vitória que Deus tinha para o povo de Israel. Mas eles precisavam obedecer. Em nome de Jesus, 2026, nós vamos viver grandes vitórias, mas isso está diretamente ligado à obediência. Se nós obedecermos às direções de Deus, mesmo que elas sejam um pouco fora da caixinha, nós vamos viver tudo que Deus tem para nós. E se você acredita nessa palavra, já digita um amém e fala: sim, pastor Adriel, eu vou obedecer à direção de Deus em 2026. E com isso nós chegamos ao fim do dia 19 do nosso devocional. Amanhã nós estamos entrando no dia 20, onde nós vamos ler Josué capítulo de número 18, nós vamos acabar o livro de Josué, né, até o capítulo 24, e nós vamos entrar em Juízes capítulo 1 até capítulo 5. Nos vemos amanhã às 6h30 da manhã em ponto. Já manda esse devocional para um amigo, para que ele possa estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nos vemos amanhã, no dia 20, às 6h30 da manhã. Deus te abençoe.